Estamos aqui com o Roberto, mais conhecido como Kibi, grande companheiro nosso de longas datas. Roberto, o que você está vendo essa inauguração da nova rodovia de Vila Velha? Nós estamos aqui nesse grande evento de inauguração. Para mim é uma grande satisfação, a qual o povo vilavelense, e creio eu que se sinta feliz por esta grande inauguração desta grande rodoviária, a qual há muito tempo o povo tem esperado. E hoje foi um dia de satisfação, de alegria para o povo vilavelense. E também eu quero deixar uma palavra rápida e objetiva, agradecendo ao nosso prefeito Elcimar Fraga por uma grande obra que foi inaugurada, que significa Boa Saúde lá de Barra Mar. Parabéns para você, obrigado. Parabéns para Barra Mar, parabéns para o nosso prefeito Elcimar Fraga. Vamos pedir à comunidade de Vila Velha que dê mais 4 anos para o nosso prefeito. Com certeza, e pedimos essa força para o povo da grande região de Vila Velha, para mais uma vez dar um voto de confiança para o nosso prefeito. E quero dizer para você, Kibi, que não é o prefeito Elcimar que precisa de Vila Velha, não. É nós de Vila Velha que precisa do prefeito Elcimar Fraga. Muito bem. Então, registrando esse momento importante aqui na inauguração da nova rodoviária de Vila Velha. Aqui está o pessoal aqui, está o Tanura aí, que é o homem da beleza de Vila Velha. Como é que é o seu nome? Tarcísio. Aí, secretário, fala um pouco aí desse evento aí pra gente. Tá, mano, nós estamos aqui para prestigiar esse evento, um evento aqui para Vila Velha, vai ser muito importante para a mobilidade urbana. Nós que não tínhamos até então uma rodoviária, tínhamos uma paradinha de ônibus, que não era nem credenciada pela Agência Nacional de Transporte Terrestre, e hoje Vila Velha recebe uma rodoviária moderna, recebendo muitos itens culturais de Vila Velha para outros lugares do Brasil. Vila Velha está de parabéns por mais essa obra. Isso aí, 4 de julho de 2012, inauguração da nova rodoviária de Vila Velha. Para aí, Tanura, Mais uma obra ímpar para a cidade. Parabéns, meus colegas. como é que é o seu nome? Gilson. Fala um pouco aí. Da Vital, a empresa que faz a nossa coleta. Parabenizar o prefeito por mais essa obra. Você é da empresa que faz a nossa coleta de lixo? Parabéns, hein, pelo trabalho, hein? E você, seu nome? Sou parceiro do Vila Velha, pode acontecer. Parabéns, prefeito Elcimar Fraga. Obrigado. Robson é do Conselho Comunitário de Vila Velha. Fala um pouco aí sobre o conselho para nós. Bom dia, Itamar. É sempre um prazer a tua presença aí, prestigiando tanto o CCVV como os eventos da Prefeitura Municipal de Vila Velha, fazendo a cobertura. E o Conselho, como todos sabem, é a federação das associações de moradores, de movimentos específicos e afins, dentro do município de Vila Velha, legitimado pelo artigo 66. E além de acompanhar as obras, também funciona como um setor de fiscalização. E hoje você está aqui na inauguração da nova rodoviária de Vila Velha. Fala um pouco sobre esse evento aí. Só temos que agradecer, né, a administração do prefeito Elcimar Fraga por essa inauguração da rodoviária agora de Vila Velha, que antes era só um ponto de parada. Antes as linhas saíam de Vitória com itinerário dentro de Vila Velha. E agora não, agora vai partir direto de Vila Velha. Isso vem contribuir e facilitar a vida dos usuários, né, intermunicipais, interestaduais, na verdade. Porque antigamente até o deslocamento da residência até a rodoviária era meio, como é que se fala? Meio difícil. Meio difícil, porque havia aquela possibilidade de ônibus lotado, a pessoa vinha com bolsa, que não tinha condições de pagar um táxi. E essa ideia do prefeito Elcimar Fraga, inaugurar a rodoviária ao lado do terminal de ônibus, tornou prático a vida e a viagem dos usuários interestaduais. Só temos que agradecer, Vila Velha está aí despontando no cenário nacional como símbolo de desenvolvimento e de gestão pública, enquanto as 50 os melhores municípios em excelência de gestão pública. Ok? Obrigado. Estamos hoje aqui na inauguração da rodoviária de Vila Velha. Estamos com o pastor Levi de Aguiar, né, nesse momento aqui, nessa inauguração. É muito importante esse evento.
Pastor Levi, como o senhor vê essa inauguração dessa rodoviária aqui com o povo de Vila Velha? Meu querido e amigo, entrevistador, Itamar, digníssimo presidente da comunidade de bairro Nossa Senhora da Penha, eu nessa oportunidade eu fico feliz de ver o desenvolvimento do nosso solo vilavelense, pois aqui às margens da rodovia nós vemos uma inauguração autêntica que vem trazer muito benefício à população do nosso município de Vila Velha e outros. O pastor Levi, esse aqui é o primeiro ônibus da Itapemirim. O prefeito Josimar trouxe esse ônibus aqui para mostrar aqui, né, como iniciou Itapemirim, que Itapemirim também faz parte aqui desse momento, né, dessa inauguração aqui da rodoviária. E aí fala um pouco aí sobre essa facilidade de mobilização das pessoas. Veja bem, é sem dúvida alguma importante essa colocação e, na verdade, essa inauguração. Por quê? Porque a população de Vila Velha, antigamente tinha uma rodoviária menor, que ficava localizada próximo a Itaparica. E hoje nós vemos uma rodoviária com porte bem maior para uma defasagem, ou seja, um aumento de atendimento ao passageiro. Porque Vila Velha hoje é a primeira cidade do estado do Espírito Santo que contém o maior número de pessoas. É o primeiro estado em população, o primeiro município em população. Então, esse ônibus que está aqui da Aviação Itapemirim, que tem história no estado do Espírito Santo, empresa essa que trouxe benefício muito ao estado do Espírito Santo, hoje está aqui como exemplo de que realmente a história não morreu. Ela continua viva no coração do povo do estado do Espírito Santo, normalmente no município de Vila Velha. Agora também nós temos um terminal aqui do Transcol do lado da rodoviária. Isso é muito bom, né, pastor? Olha, quanto mais terminais nós tivermos aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer que teremos mais condições de escolha, teremos mais condição de termos mais transporte coletivo à disposição da população e também a posição que foi colocada aos terminais. Por quê? Porque, na verdade, a população se desloca de outros estados que vêm para cá, que não é somente dentro de Vila Velha que vai se sair daqui os ônibus, mas também de outros municípios que virão para o nosso município de Vila Velha. Isso aí, sem dúvida, é um desenvolvimento que o prefeito Neucimar Fraga e o governo do estado estão de parabéns ao executar esta obra, que vem trazer aplausos ao executivo municipal e ao executivo estadual. Vamos encerrar aqui então com... Você pode virar para cá um pouquinho? Vamos encerrar aqui com parabéns Vila Velha, né? Parabéns Vila Velha, parabéns